Você já parou para pensar o que aconteceria se você, ou alguém da sua família, tivesse um derrame de repente? Muita gente acha que o AVC vem sempre com sinais claros, avisando com antecedência, mas a verdade é bem diferente. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo sofre um derrame, muitas vezes sem aviso nenhum. Em questão de minutos, tudo pode mudar. Imagina só, você acorda tranquilo, toma seu cafezinho da manhã e horas depois não consegue mais nem falar, nem se levantar da cama. É assustador, né? Mas tem algo ainda mais surpreendente. Vários hábitos que parecem inofensivos no nosso dia a dia, como dormir de qualquer jeito, deixar de caminhar um pouquinho ou exagerar no sal da batata frita, podem ser justamente o que está preparando o terreno para um derrame. E depois dos 60 anos, o risco dobra. Então a pergunta é, será que você não está jogando com a sua própria saúde, mesmo sem perceber? Fica comigo até o final desse vídeo, porque vou te mostrar os 10 hábitos mais comuns que aumentam silenciosamente o risco de um AVC. Pode ser que você já conheça alguns deles, mas o primeiro da lista é tão frequente e tão ignorado que vai te deixar de boca aberta. E antes de continuar, quero fazer um pedido rápido. Se você tem mais de 60 anos ou conhece alguém nessa faixa que se preocupa com esse tema, comenta aqui com o número 1. Agora, se acha que isso não tem nada a ver contigo, comenta 0. A sua opinião é muito mais importante do que você imagina. Vamos começar essa contagem regressiva. Informação é poder e pode sim salvar vidas. Eu falo aqui não só como médico neurologista, com anos de experiência no SUS e em clínicas particulares, vendo de perto o impacto devastador do AVC, mas também como alguém que acredita que nunca é tarde para mudar, nem que seja um pouquinho, para melhor. Muita gente pensa que AVC é coisa de genética ou da idade, mas na real ele é o resultado de pequenas escolhas que a gente faz todos os dias. São os hábitos que enfraquecem nossos vasos sanguíneos aos poucos, quase sem a gente perceber. Quando o AVC acontece, a fala vai embora, o corpo não responde, e a independência que a gente tanto valoriza simplesmente some. E eu não tô aqui para te assustar. Eu tô aqui para te acordar, para te mostrar que a prevenção do AVC começa nas escolhas simples, no que você come, na forma como dorme, nas pausas que faz durante o dia. Então vamos lá, senta aí, mas não relaxa demais. E vem comigo descobrir quais hábitos estão sabotando sua saúde cerebral. Hábito número 10, passar horas sentado. É tão fácil afundar no sofá para ver uma novela, um jornal ou mexer no celular, né? Mas ficar sentado por muito tempo pode ser mais perigoso do que parece. Quando a gente não se mexe, o sangue circula mais devagar, o que aumenta o risco de formar coágulos nas pernas, a famosa trombose. E se um desses coágulos sobe até o cérebro, já sabe, AVC. Depois dos 60, o corpo não reage tão rápido quanto antes. A circulação piora e os vasos precisam de movimento para se manter fortes. Só de levantar a cada meia hora para esticar as pernas já ajuda. Caminha um pouquinho pela casa, sobe e desce na ponta dos pés ou anda no lugar. São movimentos simples, mas que fazem uma baita diferença para a sua circulação e para as suas artérias. Pensa aí, quantas horas por dia você passa sentado? Se for muito tempo, encare isso como um alerta. Não precisa correr uma maratona. Só se levantar de vez em quando já é um passo enorme para manter o cérebro saudável e oxigenado. Hábito número 9. Comer muito sal sem perceber. Você já reparou que até alimentos que a gente nem desconfia são cheios de sal? Sopa de caixinha, pão de forma, comidas congeladas e até aquele lanchinho que parece inocente. Tudo isso vem carregado de sódio. E qual o problema? O excesso de sal aumenta a pressão arterial, que é o principal fator de risco para o AVC. Com o tempo, a pressão alta vai danificando e enrijecendo as artérias. Isso facilita que elas se rompam ou entupam. E o pior, você nem sente isso acontecendo. É um desgaste silencioso, ainda mais perigoso à medida que envelhecemos, porque nossos rins e coração ficam mais sensíveis. A dica aqui é simples. Leia os rótulos dos alimentos, compare os níveis de sódio e escolha opções mais naturais. Troque o sal por temperos naturais como alho, cebola, manjericão, orégano.
Tudo isso dá sabor e ainda protege sua saúde. E claro, fale com seu médico para saber qual é a quantidade ideal de sal para você. Lembre-se, um salgadinho por dia não vai causar um AVC imediatamente, mas esse excesso acumulado sim. Hábito número 8. Dormir de barriga para cima com várias almofadas. Parece confortável, mas essa posição pode prejudicar o pescoço e dificultar a respiração, principalmente em quem ronca ou tem apneia do sono. Isso reduz o oxigênio que chega ao cérebro, aumenta a pressão e até contribui para a formação de coágulos. Noite após noite, esse desconforto se acumula. Acordar com dor de cabeça, boca seca ou ainda cansado pode ser sinal de que seu corpo está pedindo ar. O ideal é dormir de lado, com uma só almofada que alinhe o pescoço com a coluna. Se você ronca forte ou já parou de respirar dormindo, procure um especialista. Ignorar os distúrbios do sono pode ser um grande erro. É durante o sono que o cérebro se regenera, mas só se estiver bem oxigenado. Hábito número 7. Não beber água ao acordar. Quando a gente dorme, passa várias horas sem se hidratar. E ao levantar, o corpo está pedindo água, literalmente. Se você não toma um copo d'água logo de manhã, o sangue pode ficar mais grosso, dificultando a circulação e aumentando o risco de coágulos. E se esses coágulos chegam ao cérebro, é AVC na certa. Sabe aquela sensação de acordar meio tonto ou com a cabeça pesada? Muita gente culpa a idade, mas pode ser só desidratação leve. A solução é simples. Logo que levantar, beba um copo grande de água. Se não curte água pura, coloca um limãozinho ou uma pitada de gengibre para dar gosto. Agora, se você é do time do café logo cedo, tudo bem, mas beba água antes. O café é diurético e pode piorar a desidratação se for a primeira coisa do dia. Tomar água logo ao acordar é um hábito pequeno, mas poderoso. Ele ajuda o sangue a circular melhor e leva oxigênio e nutrientes para o corpo inteiro, inclusive para o cérebro. E nem espere sentir sede, porque quando ela aparece, o corpo já está desidratado há horas. Hábito número 6. Exagerar nos alimentos processados. Não é só o sal escondido que preocupa. Esses alimentos, pizza congelada, salgadinhos, bolachas recheadas, também têm conservantes, gorduras ruins e açúcares escondidos. Tudo isso, com o tempo, causa inflamação e estraga as paredes dos vasos sanguíneos. Quando essas paredes se danificam, fica mais fácil formar placas e coágulos. Daí vem o colesterol alto, pressão descontrolada e até diabetes. Todos eles grandes vilões por trás do AVC, principalmente na terceira idade. Então o segredo é começar aos poucos. Troque aquele congelado do jantar por um prato simples com legumes e carne magra. Em vez de bolacha recheada no café da manhã, que tal uma aveia com frutas? Não precisa cortar tudo de uma vez, mas cada troca é um passo na direção certa. Seu cérebro agradece, e você sente a diferença na energia, no peso e até no humor. Hábito número 5. Ignorar os sinais da apneia e dos roncos. Acorda no meio da noite sem ar? Já ouviu do seu parceiro que você ronca como um trator? Pois é, isso pode ser apneia do sono. E não é só um incômodo, é um problema sério. Na apneia, a respiração para várias vezes durante a noite. Cada pausa dessas tira oxigênio do cérebro. E o corpo entra em estado de alerta, liberando hormônios do estresse e aumentando a pressão arterial. Isso, repetido todas as noites, danifica os vasos e aumenta muito o risco de AVC. Mas tem solução. Perder peso, mudar a posição de dormir e, em casos mais graves, usar a famosa CPAP, aquela maquininha que ajuda a respirar à noite, podem melhorar muito a qualidade do sono. E não, roncar não é normal da idade. É sinal de que algo precisa ser cuidado. Não ignore isso. Hábito número 4. Tomar bebidas açucaradas todos os dias. Aquele suquinho de caixinha no café da manhã pode parecer inofensivo, mas muitas vezes tem tanto açúcar quanto um refrigerante. O mesmo vale para chás prontos, energéticos e cafés cheios de calda doce. Esse açúcar em excesso faz o pâncreas trabalhar dobrado, liberando mais insulina. Com o tempo, o corpo vai ficando resistente, gerando inflamação nos vasos e aumentando a pressão arterial. Tudo isso
prepara o terreno perfeito para o derrame. Depois dos 60, o corpo já não lida com o açúcar da mesma forma. Por isso, tantos idosos acabam desenvolvendo diabetes. E a diabetes, por sua vez, eleva demais o risco de AVC. Mas a boa notícia é que o corpo responde rápido quando você corta o açúcar. Comece trocando o suco por água com limão, chá sem açúcar ou um cafezinho puro. E se quiser algo doce, opte por frutas ou adoçantes naturais. Aos poucos, seu paladar se adapta e sua saúde melhora muito, especialmente a do cérebro. Hábito número 3. Deixar o estresse tomar conta do seu dia. Muita gente acha que o estresse é só psicológico, mas ele afeta diretamente o corpo. Quando você vive estressado, o organismo libera substâncias como cortisol e adrenalina, que contraem os vasos sanguíneos e aumentam a pressão arterial. Com o tempo, essa pressão constante vai desgastando os vasos, igual a um cano que racha de tanto ser pressionado. Aos 60 anos ou mais, a gente acumula preocupações. Família, saúde, aposentadoria, finanças, tudo isso pesa. Mas se o estresse vira rotina, quem paga a conta são suas artérias. Então, o que fazer? Tire 5 minutinhos para respirar fundo, meditar ou simplesmente fechar os olhos. Caminhe um pouco, escute uma música que te acalme, cuide das plantas, leia algo leve. Não precisa mudar sua vida, mas esses pequenos momentos reduzem o impacto do estresse e ajudam o corpo e o cérebro a relaxar. Hábito número 2. Nunca medir a pressão arterial. A hipertensão é chamada de assassina silenciosa, por um motivo. Ela não dá sinal. Você pode estar com a pressão nas alturas e nem sentir nada. Quando os sintomas aparecem, como tontura, dor de cabeça, visão turva, às vezes já é tarde. Depois dos 60, os vasos perdem elasticidade, ficam mais sensíveis à pressão. Por isso, medir a pressão com frequência é essencial. Ter um aparelho em casa ajuda muito. Meça sempre no mesmo horário, de manhã ou à tarde, e anote os valores. Se eles estiverem frequentemente acima de 120/80, procure seu médico. E se passar de 130/80 com frequência, é hora de intervir. A pressão alta destrói aos poucos, mas o AVC vem de uma vez. E aí a recuperação é longa e difícil. Saber seus números é um ato de cuidado com você mesmo. Hábito número 1. Pensar: isso nunca vai acontecer comigo. Esse é, sem dúvida, o mais perigoso de todos. A negação é traiçoeira. A gente vê na TV, ouve falar de amigos e familiares, mas pensa: comigo não, eu sou saudável. Só que o AVC não escolhe. Ele não pergunta se você se sente bem ou se tem energia. Ele ataca onde existem brechas, e essas brechas são justamente os hábitos do dia a dia. Deixa eu te contar uma história real. O seu José, professor aposentado de 62 anos, chegou ao consultório dizendo que estava tudo bem. De vez em quando a pressão subia, mas ele achava que era só o estresse. 1 ano depois ele teve um AVC leve. Ficou com dificuldade para falar. Graças à reabilitação ele se recuperou, mas me disse uma frase que nunca esqueci. Eu realmente achava que isso só acontecia com os outros. Essa é a armadilha. Ignorar o risco é como dirigir com a luz do óleo do carro acesa, achando que dá para ir mais um pouquinho. Pode até dar, mas uma hora o motor para. Então, presta atenção nos seus hábitos, no seu corpo, no seu nível de estresse, no que você coloca no prato. Isso não é viver com medo. É viver com consciência, com carinho por si mesmo. É um ato de respeito pela sua vida e pela sua autonomia. Principalmente depois dos 60, cada escolha conta. Agora, vamos colocar tudo isso em perspectiva. Você acabou de conhecer 10 hábitos que podem estar minando sua saúde cerebral. E a melhor parte, todos eles podem ser mudados. Beber água assim que acorda. Trocar alimentos processados por refeições frescas. Fazer pausas para relaxar. Dormir melhor. Medir a pressão regularmente. Cada um desses gestos é uma declaração de amor à sua saúde, à sua capacidade de falar, andar, pensar com clareza. O AVC não é coisa só de quem está doente. Ele se aproveita das pequenas vulnerabilidades que a gente vai ignorando no dia a dia. Pense nos seus hábitos como a base de um prédio. Se a base for fraca, o prédio cai. Se for sólida, ele aguenta o tempo.
e você também. Se esse vídeo te fez refletir, mesmo que só um pouquinho, dá um like agora para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Esse simples gesto pode ajudar alguém que está precisando acordar para cuidar da saúde. E claro, se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora e se inscreve. Ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, que são sempre focados em dicas práticas para proteger sua saúde, especialmente a do cérebro. Agora é com você. Se teve pelo menos um hábito aqui que você pretende mudar, comenta com o número 1. Se acha que já está no caminho certo, comenta 0. E se ficou com alguma dúvida sobre alimentação, pressão, sono ou qualquer outro assunto, manda aqui nos comentários. A gente responde com o maior prazer. Ah, e fica ligado. No próximo vídeo, vamos falar sobre os alimentos e hábitos diários que fortalecem a memória e a concentração. Coisas simples, mas com base científica, que ajudam sua mente a ficar afiada por muitos e muitos anos. Se quiser saber mais, dá uma olhada no link da descrição. Tem lá nossa fórmula avançada de memória, um método testado que pode fazer diferença na sua vida. Até lá, cuide de você. Seu cérebro agradece.